A paz do Senhor a cada um dos irmãos em Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez com cada um de vocês para exaltar, glorificar e bendizer o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um vídeo que fala da palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Naldo Vieira, criador do canal Experiência da Bíblia e também desta página que é uma bênção de Deus para a minha e para a sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, que você siga a nossa página e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhece, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você tem acompanhado meus vídeos, nós deixou um ponto e vírgula em questão do testemunho de João Batista. Eu falei que no vídeo seguinte nós iria trazer mais um pouco sobre esta passagem que é muito importante para os nossos dias. Nós comentou também um pouco a respeito da alegria das pessoas quando estão buscando seus próprios interesses e prazeres terrenos. Como reagem essas pessoas diante dessas coisas mundanas que não tem de nenhum proveito. E nós falamos um pouco a respeito do futebol, como as pessoas se entregam, como as pessoas reagem diante de uma partida de futebol. E como nós sabemos, nós estamos diante de um momento que está acontecendo algo grandioso no mundo, onde está sendo acontecendo a Copa do Mundo de futebol. E nós podemos ver as pessoas, a alegria, o prazer que elas têm para assistir às partidas de futebol. E eu comentei a respeito que creio eu que é um dos únicos eventos que imobiliza, que para o mundo. Nós vemos que o nosso país, ele chega até mesmo parar na área de trabalho, em áreas de vários tipos, para contemplar o momento desse jogo de futebol. E nós vemos que as pessoas dão mais importância para as coisas terrenas do que para as palavras que está escrita neste livro, que é a palavra de Deus. Interessante que as pessoas se entregam de uma forma que muitas das vezes pessoas que nós conhecemos, pessoas que estão no nosso meio, que têm o objetivo de buscar a Deus. E nós vemos a diferença de quando essas pessoas se expressam falando de coisas terrenas e a forma que elas se expressam a respeito das coisas espirituais. E nós vemos que as pessoas elas se entregam mais para os prazeres terrenos do que para as coisas do céu, das coisas de Deus que está preparada para cada um de nós. E seria tão bom e tão maravilhoso se essas pessoas elas se entregassem da mesma forma, com amor, com carinho, com prazer, em ouvir e até mesmo participar do momento quando está sendo ministrada a palavra de Deus. E muitas das vezes não compreendemos e não entendemos o que acontece com essas pessoas
que quando fala de algo terreno, elas se alegram, elas se maravilham, o olhar dessas pessoas até brilham. E quando se trata de participar de algo na presença de Deus, essas pessoas não têm força, elas não têm o mesmo prazer, elas não têm o mesmo sentimento. E nós estamos vivendo esses momentos que o próprio Jesus deixou bem claro que chegaria um período que muito se apostataria da fé. Muitas pessoas deixariam de ouvir as verdadeiras palavras e a sã doutrina de Deus para dar ouvido a fábulas, palavras que não têm de nenhum proveito e até mesmo ensinamentos e doutrinas de demônios. Ou seja, elas rejeitariam a palavra de Deus que conduz à vida eterna para se alegrar com palavras que não edificam, palavras que não curam, palavras que não libertam e não salvam. Mas são palavras que alegram, são palavras que motivam as pessoas cada vez mais a buscar os seus próprios interesses esses terrenos. Nós vemos que nós estamos vivendo numa época que as pessoas estão pregando muito bênçãos, milagres, curas, libertações, mas quando se trata de Jesus Cristo, o que pode fazer todas essas coisas, ele está sendo esquecido. Ou seja, quando as pessoas estão indo em busca de Jesus, elas não estão em busca realmente de Jesus, elas estão em busca do que Ele pode oferecer, do que Ele pode dar, do que Ele pode fazer na vida dessas pessoas. Por que isso está acontecendo? Porque muitas das vezes as pessoas estão fazendo propaganda, dizendo: vem que Jesus cura, vem que Jesus liberta, vem que Jesus vai abrir as portas, vem que Jesus vai te abençoar financeiramente. Ei, irmãos, nós não fomos chamados para pregar isso. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus. E a Bíblia deixa bem claro que Jesus, ele usa essa expressão dizendo: buscai primeiramente o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, o que vocês precisam, o que vocês necessitam, o Pai que está no céu, Ele sabe muito bem do que vocês precisam, do que vocês necessitam. Antes mesmo que vocês ou peçam qualquer coisa, Ele já sabe do que tu precisa. E as pessoas esquecem desta parte de trazer as pessoas a Jesus. Muitas das vezes a multidão se aproximava de Jesus não pelo que ele era, mas porque ficaram sabendo que se tocasse nele saía poder para curar de qualquer enfermidade. Lembra de quando aquele homem estava diante do tanque de Betesda? Estava ali paralítico há muito tempo. E Jesus, passando por ali, pergunta se aquele homem realmente queria ficar são, ou seja, queria ficar curado. Mas o homem respondeu para Jesus dizendo assim: não tem como, porque sempre que a água é agitada e que eu tento ir, que eu chego lá, alguém já entrou na minha frente, já recebeu a cura. Ou seja, ele estava diante de Jesus, que era mais poderoso do que aquele tanque. Jesus perguntou se ele queria ser curado, mas ele falou: olha, quando eu tento ir, ou seja, ele estava querendo receber a cura dele pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos. De quê? Ele esperava que a água fosse agitada para que
quando agitasse, ele fosse de encontro a ela para receber a cura. Mas interessante é que a Bíblia também relata que aquele homem não havia ninguém que ajudasse ele a entrar no tanque. E ele, quando se esforçava pelas suas próprias forças, quando ele chegava lá, alguém já tinha entrado na frente dele e já tinha recebido o milagre. Mas Jesus fala bem assim: você quer ser são? Imagine Jesus olhando no olho daquele homem dizendo assim: você quer ser curado hoje? E aquele homem sem saber o que responder, porque ele não tinha o conhecimento de quem era Jesus. Mas as pessoas já tinham falado que aquele tanque que estava ali, sempre alguém, quando a água agitasse, quem entrasse primeiro receberia a cura. Ou seja, a propaganda que tinha naquela época era o tanque de Betesda. E é interessante que a multidão era muito grande em volta daquele tanque. E quando Jesus passava por aquele lugar, ele foi diretamente naquele homem que estava há muito tempo lá. E quando ele se apresenta aquele homem não reconhece Jesus. E o interessante hoje é que as pessoas estão fazendo muita propaganda, falando só das bênçãos, dos milagres, mas não estão falando mais de Jesus para as pessoas. Os nossos olhos não podem ver o Senhor, mas se nós o víssemos, será realmente se nós o conheceria? Ou nós só conhecemos um Jesus que só faz milagre, que só abre porta, que só abençoa o trabalho, que só abençoa as finanças? Nós só conhecemos esse Jesus, ou será se realmente nós conhecemos o que Ele pode fazer por nós, ou se nós reconhecemos quem realmente Ele é por o que Ele é? Nós passamos muitas das vezes buscando algo que agrada os nossos interesses terrenos. E muitas das vezes deixamos passar o que nós precisamos espiritualmente, que é a nossa salvação, que é estar com Cristo. E muitas das pessoas, hoje, nos dias que vivemos, nós perguntamos para elas se elas estão preparadas para o arrebatamento, da qual o Senhor voltará para buscar o seu povo. E tem muitas pessoas que dizem: o que é o arrebatamento? O que é isso que vocês falam tanto que vai acontecer, que nós não sabemos? Irmãos, Jesus falou tanto que nós devemos pregar a palavra do reino de Deus. Jesus ensinou tanto que nós devemos pregar que a recompensa não é aqui. Jesus nos ensinou a pregar que a vitória não é aqui nesta terra. A vitória é para aqueles que vencerem em Cristo, estará lá na glória junto com Ele. A Bíblia vai nos ensinar que quando Jesus dá ordem aos seus discípulos para ir pregar o Evangelho, Ele diz: olha, vai, pregue que o reino é chegado, que as pessoas se arrependam. E quando eles retornam alegres, glorificando a Deus e maravilhado com o que eles estavam fazendo, Jesus olha para eles e diz: por que se alegreis? Por que estão alegres? E eles dizem: Senhor, o Senhor mandou que nós o fosse e pregasse a tua palavra, que nós colocasse a mão sobre os enfermos, e eles estavam recebendo a cura. Os endemoniados foram libertos. As pessoas estavam sendo curadas, Senhor, por a ordem que o Senhor nos deu. E Jesus olha para eles e diz: vocês estão alegres por conta disso? Ei, não se alegre somente porque Satanás se vos sujeitam. Não se alegre com isso. Alegrais, se alegre,
se alegre por o nome de vocês está escrito no céu. O Senhor sempre nos ensinou que a nossa recompensa é no céu, a nossa alegria não é aqui nesta terra. A Bíblia deixa bem claro que Jesus, ele ensina a forma que nós devemos ensinar o que ele deixou para nós. Jesus, quando está pregando, ele sempre diz, olha, o reino do céu é semelhante a um homem que saiu a semear. E algumas sementes caiu no beiço do caminho, e outras sementes caiu entre as pedras, e outras sementes caiu entre os espinhos, e também outra semente caiu em terra boa. O Senhor fala de 4 tipos de pessoas que ouvirão a sua palavra. E ele fala também das que se converterão. Ou seja, quando aquelas pessoas recebem a palavra, são as que estão no meio do caminho. Aquelas que recebem no meio do caminho, Satanás vem e as arrebata. Por quê? Porque são palavras que as pessoas maquiaram tanto, que mostraram tantas coisas que elas poderiam conseguir, mas depois elas saem e não tiveram nenhuma confiança, porque a palavra não foi semeada da forma correta, mas sim só apenas caiu sobre a terra. E a Bíblia diz que Satanás vem e as arrebata aquelas palavras, para que eles não creiam. E o interessante é que nós hoje estamos praticamente fazendo quase a mesma coisa. Nós estamos pregando muitas bênçãos, muitas vitórias, muitos milagres, muitas curas, muitas libertações. Ei, isso é bom? É claro que é bom. Jesus pode fazer isso? Pode. Ele pode curar? Pode. Ele pode libertar? Pode. Ele pode salvar? Pode. Mas você precisa aprender que nós precisamos pregar o reino de Deus, que Jesus está voltando. Nós precisamos pregar para as pessoas que desapeguem desses prazeres mundanos e foquem somente no reino de Deus. E muitos de nós estamos parando de pregar desta forma. Infelizmente. A Bíblia conta que João Batista dá testemunho de Jesus, dizendo assim, olha, João testificou dele e clamou dizendo, era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João estava ensinando, por mais que ele tivesse conhecimento, por mais que o Espírito Santo de Deus usasse ele não era o Salvador. O Salvador é aquele de quem ele estava testificando, porque Jesus é a luz. Jesus é a luz que ilumina o homem, aqueles que andam na luz não andam em treva. Irmão, João sempre pregou o arrependimento para aquelas pessoas. João pregou de uma forma tão poderosa, com tamanha autoridade, que ele não buscava se engrandecer. Pela sua limitação humana, João poderia ter se engrandecido, porque até mesmo os sumos sacerdócios, aqueles bem formados, bem gabaritados, bem conhecedores da lei, eles iam interrogar João e até mesmo aprender algo de João. Por mais que eles ainda não acreditassem, mas eles sempre estavam lá, querendo saber se verdadeiramente João era o Cristo. E João sempre respondia dizendo, eu não sou o Cristo. Eu apenas estou endireitando o caminho para ele. João disse, olha,
Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim. Eu estava endireitando o caminho e ele veio depois de mim. Mas vocês precisam entender que ele é primeiro do que eu. Antes que eu viesse existir, ele já era. É esse daí de que eu estava falando. Esse daí que é o Cristo. Esse daí que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, João nunca buscou glória para si ou buscava pregar que as pessoas iam receber bênção, que as pessoas iam receber milagre, que as pessoas iam receber cura. Ele não dizia: venha que eu vou curar, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Não, ele nunca pregou isso. A Bíblia diz que as pessoas davam testemunho de João também, dizendo assim: olha, João, este João, ele nunca fez um sinal, nunca fez um milagre. Mas tudo que ele falou a respeito deste Jesus é verdadeiro. Tudo que ele nos disse, tudo que ele nos ensinou é verdadeiro. Este sim é o verdadeiro Cristo que havia de vir. Vamos, sigamos a ele. Irmão, isso é muito prazeroso e muito maravilhoso. Até mesmo para os dias de hoje que nós vivemos, quando nós pregamos a palavra de Deus, não pregamos o que você vai receber carro, que você vai receber casa, que você vai ter um bom emprego. Nós devemos pregar somente a palavra. A Bíblia diz que quando nós evangelizamos a palavra e as pessoas se arrependem, buscam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador das suas vidas, a Bíblia diz que o próprio Jesus, ele se encaminha de abençoar, de guiar e de fortalecer cada um que se aproxima dele. As pessoas que procuravam Jesus cego, Jesus abria a sua visão. As pessoas que eram mancos e se aproximavam de Jesus, ele endireitava. As pessoas que viviam mendigando, o Senhor dá a formalidade de elas se tornar uma pessoa da sociedade, onde que essas pessoas pudessem buscar o seu próprio sustento. O interessante é que Jesus disse: olha, aquele que trabalha é digno do seu salário. É importante que nós o trabalhe e o Senhor é quem nos abençoa. Quando nós trabalhamos e cremos no Senhor e entregamos tudo na mão dele, eu não estou falando é você pegar tudo que você tem e entregar em ministério, não é isso. Eu estou falando é quando você pega tudo que você tem e deposita no Senhor, dizendo: Senhor, olha, a minha casa, o meu carro, as minhas finanças, está entregue nas tuas mãos, Senhor. Eu não estou apegado a isso, porque primeiramente eu devo buscar o teu reino. Senhor, me abençoa e me fortalece para que todas as pessoas que se aproximar de mim, eu tenha como ajudar. Como eu possa conduzir elas diante de ti. Como eu devo, Senhor, levar essas pessoas e te apresentar. Assim como eu recebi de ti, eu quero compartilhar com cada um que se aproximar de mim. E é isso que a Bíblia diz que João fazia. As pessoas se aproximavam de João para ouvi-lo e ele dizia: olha, eu não sou Cristo, eu não sou o Salvador, mas eu estou endireitando o caminho para ele, porque ele está chegando. Ele está chegando. Glórias a Deus, aleluias. A Bíblia vai dizer a seguinte palavra, escrito em João, capítulo 1 ainda, verso 43, diz assim: no dia seguinte que Jesus ir a Galileia, e achou Filipe e disse-lhe:
segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. O interessante é que Jesus achou Filipe e disse: segue-me. E Filipe o seguiu. Ou seja, Jesus não prometeu nada a Filipe. Jesus apenas passou e achou Filipe e disse: segue-me. E é isso que Jesus quer de nós, que nós pregue a sua palavra, e aqueles que ouvir a sua voz, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e segue. Não é obrigado você oferecer nada, meu irmão, apenas apresente Jesus para essas pessoas. Fale que Jesus é o Salvador de cada um de nós. Mas muitas das vezes as pessoas trazem os benefícios antes de apresentar Jesus, como se as pessoas tivessem medo de apresentar primeiramente Jesus e as pessoas não querer segui-lo. Mas o Senhor nos ensinou: pregue primeiramente a palavra dele, e aqueles que ouvir a sua palavra e seguir, ele mostrará a quem são semelhantes. É isso que o Senhor tem nos ensinado. E João Batista deu esse testemunho, dizendo: olha, ele não fez milagre, ele não pregou dizendo que as pessoas iam ganhar carro, que as pessoas iam ganhar casa, mas sempre ele pregou o arrependimento. Isso nós devemos fazer sempre, que é pregar o arrependimento para as pessoas. As pessoas precisam se arrepender, as pessoas precisam se converter. E muitas das vezes as pessoas não estão mais recebendo e não estão se convertendo porque as pessoas estão indo, porque as pessoas estão oferecendo bênçãos e milagre, e essas pessoas estão indo e não estão recebendo porque elas estão esperando somente nas palavras humanas. E muitas pessoas estão ficando frustradas, pessoas estão ficando desanimadas, muitas pessoas já estão abandonando a fé. Porque elas foram por uma propaganda e chegaram lá e não receberam o que as pessoas apresentaram para ela. Mas quando nós apresentamos Jesus Cristo, falamos para essas pessoas que só há salvação em Jesus Cristo, e que nós, a partir do momento que começar a seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus, aí sim Ele nos mostrará o que devemos fazer, o que precisamos fazer e o que não podemos fazer. Por isso que muitas pessoas estão desviando dos ministérios, da presença do Senhor. As pessoas estão desviando porque as pessoas são atraídas por o que as pessoas estão oferecendo e quando chega lá não estão recebendo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não é produto para ser vendido, meu irmão. Pregue somente que Ele salva, que Ele pode mudar a vida de qualquer um que se aproximar dele. Ele tem o poder de dar visão ao cego. Ele tem o poder de curar o enfermo. Ele tem o poder de abençoar e de multiplicar tudo o que nós precisamos. Mas é necessário que as pessoas que se aproximam dele recebam verdadeiramente ele. Quando essas pessoas recebem a Jesus Cristo, olha o que acontece. Os discípulos estavam no meio do deserto, não tinha como alimentar uma multidão. Não tinha forma alguma, eles não tinham prometido que lá havia alimento. Você acha que aquelas pessoas estavam preocupadas com o que ia comer, o que ia beber? Não, elas estavam ali para ouvir as palavras e os ensinamentos de Jesus. Mas Jesus, movendo de compaixão daquela multidão, ele disse: tens alguma coisa de comer aí para alimentar essas pessoas? E os discípulos disseram: Senhor, não, despede elas que é melhor, porque nós não temos condição de alimentar essa multidão.
Ou seja, eles não tinham oferecido nada para aquelas pessoas, mas aquelas pessoas estavam ali por Jesus, ouvindo seus ensinamentos, e cada vez que Jesus pregava, as pessoas se maravilhavam, que esquecia até do tempo. E hoje nós vemos que as pessoas estão indo em busca de revelações, as pessoas estão indo em busca de cura, as pessoas estão indo em busca de uma porta aberta, as pessoas estão indo em busca de promessas e promessas, e estão esquecendo do principal, que pode fazer todas essas coisas, que é Jesus Cristo. E Jesus diz: olha, o que vocês têm aí para alimentar esse povo? E os discípulos dizem: olha, Senhor, nós não temos senão aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus: me dê cá. Jesus pega aqueles pães e aqueles peixes, levanta o cesto para o céu e diz: Pai, graças te dou por o que nos oferece hoje. E a Bíblia diz que Jesus diz: pega o cesto e comece a dividir para o povo, para a multidão. E aquelas pessoal, aquele povo comeram que se fartaram. Ou seja, não precisou Jesus dizer: eu vou dar um bom emprego para vocês. Não precisou Jesus dizer: eu vou dar um carro bom para vocês, eu vou dar uma casa boa. Não. Jesus deu um alimento naquela hora do que eles necessitavam. Eles estavam com fome e Jesus deu o que comer. Ou seja, quando nós buscamos o reino, o Senhor sabe do que nós precisamos. Se você precisa de um carro, o Senhor vai te prover. Porque Ele sabe que primeiramente você está buscando o reino e não os bens materiais. E quando isso acontece, nós somos bem-sucedidos. Porque a Bíblia diz que o Senhor não quer que ninguém seja pobre ou mesquinho. O Senhor diz: porque pobre sempre terás. Mas nós não estamos aqui para viver de migalhas. O Senhor deixou bem claro que aquele que busca Ele o abençoa. Está entendendo? Ou seja, se você necessita de um transporte, o Senhor vai te conceder, mas tenha paciência, espera no Senhor. Aí eu já vou para a igreja porque eu quero ganhar um carro, eu quero ganhar uma casa. Não, irmão. A tua recompensa não é nessa terra. Porque tudo que aqui tem será destruído. Mas o que tem preparado para nós na glória do Senhor não será destruído. O que tem mais valor? O que vai ser destruído ou o que não pode ser destruído? E a pergunta, eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês, e depois, em breve, quando eu tiver oportunidade, eu estarei trazendo outro vídeo, dando continuidade aqui. Quando Jesus encontra Filipe, quando encontra e chama Filipe, estarei falando em breve a respeito disso. O que Jesus ofereceu para Filipe, nós vai estudar a respeito disso. Qual foi, naquela hora, a alegria de Filipe ser chamado por Jesus? Qual era a vocação de Filipe? Nós vamos estudar tudo isso, mas para isso você precisa se inscrever na nossa página, no nosso canal, para que você esteja bem atualizado. Em todos os vídeos que nós estiver postando aqui, você seja um dos primeiros a receber. Mas não deixe de se inscrever e compartilhar, compartilhe. Que na próxima oportunidade eu estarei trazendo, falando a respeito dos primeiros apóstolos de Jesus. Nós aprendemos um pouco do batismo de João e do testemunho de João. Se Deus permitir, nós ainda estaremos falando um pouco também ainda do batismo e do que João falou a respeito de Jesus. Mas eu creio que nós vamos ter tempo de sobra para estudar mais da palavra de Deus. Eu quero deixar uma pergunta para você aqui. Se você souber, você deixa aí nos comentários. A primeira pergunta, são apenas 3 perguntas. Se você souber, responda. Se não souber, apenas medite nessas 3 perguntas que eu estarei fazendo. Primeira pergunta: você conhece Jesus Cristo?
Segunda pergunta: o que você deixaria por Jesus Cristo? E a terceira pergunta: por que você ainda não deixou? Estas são as três perguntas. Se você souber, você responde nos comentários. E se você não souber, medita, vai meditando. Quem é Jesus Cristo? Segunda pergunta: o que você deixaria por Jesus Cristo? E a terceira pergunta: por que você ainda não deixou? Deixe nos comentários, compartilhe, siga nossa página para que você esteja atualizado. Sempre que estarei postando o vídeo, você seja um dos primeiros a estar recebendo. Esta foi mais uma palavra do irmão Naldo Vieira, do canal Experiência da Bíblia. Curta nossa página, siga para que você esteja recebendo os próximos vídeos, que estaremos trazendo com muito amor e carinho, falando da palavra do Senhor e Salvador Jesus. Que o Senhor te abençoe, que Ele possa te cobrir de muitas bênçãos e muitos milagres na tua vida. Mas não esqueça, busque primeiramente o reino de Deus, que Ele sabe muito bem do que tu precisa e do que você necessita. Que o Senhor te abençoe e até a próxima. Eu sou Naldo Vieira e esse foi mais um vídeo da página Experiência da Bíblia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.